Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que está escrito. Quantas são as pessoas que nesse momento estão enfrentando problemas na sua vida, problemas esses que você pensa que não tem solução, mas Jesus usou o que está escrito para combater aquele mal que estava assolando a sua vida. Muitas vezes você é uma pessoa que se encontra cercada em um beco sem saída. Você está vivendo momentos de aflição, de angústia. Você até mesmo chegou ao ponto de pensar em acabar com a sua própria vida. Para o seu caso tem jeito. Você vai conhecer agora a história de uma pessoa que ao chegar até a nossa catedral e usar a sua fé, teve a sua vida transformada. Já pensou ter dentro da sua casa uma pessoa que, em vez de ela te trazer amor, ela vai te fazer o mal? Eu sofri durante 4 anos abusos sexuais. Começou com uma molestação, né? E isso se estendeu, né, para um abuso. Eu chorava muito à noite, tinha muitas dores, né? E ninguém escutava o meu choro, digamos assim. Era como se chorasse dentro de um buraco e ninguém escutava o meu choro. A minha dor era física e espiritual. E eu me lembro, por causa desse acontecimento, que eu comecei a me refugiar nas bebidas, né? Eu comecei com bebidas, com cachaça, com pinga, muito cedo. Porque, na realidade, eu não queria ficar sóbria. Eu queria, né, esquecer tudo aquilo que eu tinha passado. Então, nessa época também, o meu pai traiu minha mãe. E eu olhava para o meu pai, né, ele queria me matar se me pegasse fazendo algo de errado. Eu olhava para minha mãe e ela queria se matar. Então, para mim, a única solução, eu pensava, era morrer. Eu não tenho o que fazer. E o vício só progrediu na minha vida. Eu bebia todo tipo de bebida, desde cerveja, cachaça, caipira, vodka, cunhaque, né? Cheguei a beber uma bebida chamada capeta. Então, assim, cada vez mais eu me aprofundava mais. E nesse período eu conheci uma pessoa, onde eu namorei, casei, e imagina, eu já bebia. E aí essa pessoa, ela bebia também. Então era um final de semana, um carregava o outro bêbado, né? Muitas vezes em coma alcoólico. E a gente bebia até cair. E quando caía, bebia deitado. Eu olhava para o meu marido, na época, e eu achava, a qualquer momento ele vai fazer aquilo que o meu pai fez com a minha mãe. E isso realmente aconteceu. Chegou um dia que ele me traiu. E naquele momento, eu me vi na situação da minha mãe, né? Eu tinha uma arma dentro de casa e ali eu pensei, o único jeito é eu tirar a minha vida. E eu pensei, chumbo trocado não dói. Já que ele me traiu, eu vou trair ele com o melhor amigo dele. E foi isso que eu fiz. E com toda aquela situação que eu tinha vivido, né, eu era adoecida, a minha alma e o meu corpo, e o meu espírito, né? Onde começou a sair uma alergia na minha pele, coçava toda a minha pele e o meu rosto, ele ficou deformado. E uma pessoa me convidou para ir num lugar. E naquela altura do campeonato, eu já não tinha mais nada o que perder. Não tinha mais nada. Então eu pensei, eu vou ir nesse lugar. E quando eu cheguei lá, eu fui recepcionada de uma maneira diferente. E eu olhava para as pessoas e elas eram diferentes de mim. As pessoas tinham uma alegria que eu queria ter. Pensava, será que essa pessoa realmente ela é feliz? Ou ela tá fazendo de conta assim como eu fazia, né? Como eu fiz a vida inteira. Então aquilo me despertou uma curiosidade. E aí eu procurei saber, né? Perguntei para essa pessoa que me convidou, né? Como que eu fazia para ter aquela felicidade? O que eu tinha que fazer? E pela primeira vez na minha vida, eu estava recebendo das pessoas sem elas quererem nada em troca. Eu estava tendo atenção, tendo ali uma conversa agradável, sem segundas intenções. Ali eu tive uma esperança que a minha vida ia mudar. Eu não sabia como, mas dentro de mim tinha uma certeza que a partir daquele dia algo ia mudar. E foi o que aconteceu. A partir daquele dia,
né? Começou no físico, né? Com aquela alergia sumir, né? Tudo aquilo sumiu, passou, eu fiquei curada. Mas dentro de mim já começou a nascer uma nova Simone. Deus, ele é família. Deus, ele é pai, Deus, ele é filho. Deus, ele é Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito da paz. É o Espírito da alegria. É o Espírito que levanta aqueles que estão caídos. Muitas vezes você é uma pessoa que se sente fraca. Quantas vezes você já não teve vontade nem de levantar da cama? Quantas vezes que você, dentro de um relacionamento, casado, com filhos, você com a profissão, mas não tem prazer na sua vida. Sabe por quê, meu amigo? Por conta de um vazio que existe na sua alma. Eu quero falar com você que carrega esse vazio na sua alma, carrega essa tristeza. Tome uma decisão. Venha nesse domingo participar, se assim você desejar, da maior concentração de fé e milagres aqui da cidade de Guarapuava. Você que nos assiste aqui da cidade de Guarapuava, uma cidade vizinha, você que acompanha esse programa de Umuarama ou através das nossas redes sociais, você está acompanhando esse programa de uma cidade aí do Brasil. Você pode procurar também uma Universal mais próximo da sua casa e usar a sua fé. Nós iremos realizar várias orações. Nós iremos orar para que você tenha saúde. Traga uma garrafa com água. Na oportunidade, logo no nosso hall de entrada, você vai receber a gota do milagre. Também estaremos orando pelas famílias, estaremos orando pelos casais, pelos filhos e teremos o momento do louvor e da adoração, onde você estará se entregando para Deus e recebendo dele uma nova vida. O que você não pode é ficar dando ouvidos a fake news, a notícias falsas. Muitas pessoas já foram prejudicadas por conta de dar ouvido a uma voz estranha. O mal, claro, ele vai trabalhar para isso, para que você não conheça a verdade. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Vamos então a um testemunho de uma pessoa que foi vítima de uma fake news e já voltamos. Sou a Cíntia Costa, tenho 52 anos, sou analista de sistemas. Apesar de ter uma família unida, uma família amorosa, uma família assim que todo mundo gostaria de ter, eu senti um vazio e eu achava que o que preencheria esse vazio seria um relacionamento, né? Um amor. Então, desde a adolescência, eu passei em busca de uma felicidade sentimental. Encontrava uma pessoa, começava a namorar, não dava certo. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, né? Eu era uma católica praticante desde os 9 anos de idade. Acreditava que aquilo ali eu estava agradando a Deus e nesse agradar a Deus as coisas iam dar certo para mim. Eu fiquei naquela busca de algo para preencher aquele vazio, né? E nessa busca, né, de preencher o vazio, eu assistia junto com a minha família um programa da Igreja Universal, 25ª Hora. E a gente gostava bastante da programação, né? Não perdia um dia. E até comentei com a minha mãe, ai mãe, a gente podia ir lá, né? Conhecer a igreja. Lá, é verdade. Se um dia eu mudar de igreja, eu vou para a Igreja Universal. E naquela mesma semana, no domingo na missa, o padre ele comentou, né, que vocês ficam assistindo programas de outras igrejas, a igreja fala que faz milagre, que as pessoas vão lá, que muda de vida, que é curado, que prospera e tudo mais. Só que é tudo enganação. Eles, na verdade, eles fazem pacto com o diabo. As pessoas vão lá, até recebe algum aparente milagre, recebe alguma uma mudança de vida, mas depois de um tempo elas perdem tudo. Porque tudo que o diabo dá, ele dá com uma mão e toma com a outra. E depois que ele falou isso, a gente até parou de assistir a programação, que a gente acreditou realmente que era
era uma enganação, que a igreja devia ter mesmo um pacto com o diabo e tudo que eles estavam mostrando ali das pessoas, que acontecia na vida das pessoas, que era o diabo que tinha dado e que um dia aquelas pessoas iam perder. Passando os 7 anos, quando começou aquela perseguição ferrenha contra a Igreja Universal, e aí a gente ouvia, né, o noticiário na TV, aí a gente voltou a assistir a programação da Igreja Universal, porque a gente queria ver a versão deles. A gente começou a ver que o que eles estavam falando, a gente viu sinceridade. E aí nisso o meu irmão foi para a igreja e aí meu irmão chamou a gente. Então quando nós chegamos na Igreja Universal, foi a família inteira, né? Prestando atenção em tudo que estava sendo falado e continuamos voltando, né? A gente foi numa semana, na outra semana a gente voltou. Aí a gente viu que realmente não era nada daquilo que a gente via na mídia, que na verdade quem estava nos enganando era a televisão, eram os noticiários, que a gente começou a ver uma mudança interior. Aquela tristeza que eu tinha, mesmo tendo tudo, aquela tristeza acabou, né? Eu passei a ser uma pessoa feliz de verdade, não apenas quando estava no meio das pessoas, não apenas quando estava em festa, em alguma situação. Eu passei a ser feliz comigo mesma, mesmo quando eu estava sozinha. E isso aconteceu também com a minha família. Ouvia falar Pai, Filho e Espírito Santo, mas nunca tinha ouvido falar que a gente tinha que ter um selo com o Espírito Santo, né? E quando a gente ouviu falar do selo do Espírito Santo, aí essa passou a ser a nossa prioridade. Eu passei a buscar o Espírito Santo com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Aquilo passou a ser meu objetivo. Agora eu tenho que ter o Espírito Santo. Então, comecei a querer agradar a Deus de todas as formas, comecei a fazer tudo que o pastor falava que a gente deveria fazer para receber o Espírito Santo. Eu comecei a fazer em casa, no trabalho, na escola, onde eu estava ali com a minha cabeça no Espírito Santo, em agradar a Deus. Estava assim, constantemente, né, pensando em Deus, estava sempre ali em comunhão com Deus, fazendo jejum, lendo a Bíblia, acordava de madrugada, até que um dia, graças a Deus, numa quarta-feira de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Deus falou comigo, Deus me preencheu ali, foi uma alegria, uma felicidade tão grande que era tudo que estava faltando para mim. E aquele vazio que eu sentia, que eu achava que o preenchimento ia ser com um relacionamento, com uma vida sentimental, foi preenchido com o Espírito Santo. Hoje eu sou obreira, faço parte do grupo da saúde, né? Ajudo as pessoas que estão doentes, que estão internadas ou que estão enfermas em casa, que estão com problema de saúde. Hoje eu sou casada e eu vi que o casamento é só um complemento. Eu não precisava do casamento para ser feliz, eu já era feliz. E aí encontrei uma outra pessoa que também já era feliz. Nós dois juntou a felicidade dele e a minha felicidade, e hoje nós somos muito mais felizes juntos. Ele faz a obra de Deus comigo, também faz parte do grupo da saúde, também ajuda a levar a palavra de Deus, levar o Espírito Santo para as pessoas. Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas que estão aí acreditando, né, nas fake news. Olha lá na palavra de Deus, o que a Bíblia fala. Na Bíblia tem a receita da felicidade. Você pode entrar em contato com o nosso SOS Espiritual, que aparece aqui no seu vídeo. Pastor Caio, essa pessoa que precisa de ajuda, que precisa de luz, de paz, ela pode então entrar em contato com o nosso SOS Espiritual e ali fazer um desabafo.
Exatamente, pastor Edilson, essa pessoa que está cansada, sobrecarregada, envie agora a sua mensagem. Permita que nós possamos te ajudar, te orientar e realizar uma oração em seu favor, para que então Deus ele possa trazer o socorro que você precisa. Qual é a resposta que você está precisando? Envie a sua mensagem para esse contato que aparece aí agora na sua tela, em tela cheia, prefixo 42, o número é 998 07 44 82. Prefixo 42, 998 07 44 82. Você pode salvar esse número, inclusive, para que então você possa também receber as nossas mensagens. Esse é o primeiro passo para que então Deus ele possa trazer, sim, ajuda, esse suporte espiritual que você precisa. Exatamente, as portas da nossa catedral elas estão abertas para melhor atendê-lo. Nós temos uma equipe de fé, obreiros preparados, pastores, tudo estará pronto. Como você vê aqui nessas imagens, o momento da nossa reunião especial. Todos são bem-vindos, todos estão convidados para que Deus venha abençoar muito mais a sua vida. Nesse domingo, a nossa catedral ela vai abrir a partir das 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas. Já teremos o primeiro culto às 7 horas, na realidade, e 9 horas nós vamos estar realizando essa grande concentração. E por falar de família, por falar de transformação, você é uma pessoa feliz no amor? Você é uma pessoa realizada no seu casamento? Se pudesse medir agora o termômetro do seu casamento, qual a temperatura que você pode apresentar? Está frio? Está quente? Está morno? O que você não pode aceitar é viver triste, é ser infeliz, é carregar dentro de si uma solidão, um vazio. Eu vou mostrar para você agora uma chamada que fala, uma matéria que fala sobre a celebração de casamentos 2026. Nós teremos o encerramento agora, segunda-feira, dia 16. Mas você pode estar ainda se inscrevendo e participando dessa cerimônia toda especial que tem como objetivo abençoar as famílias. Acompanhe. Naquele momento ali da paixão, querendo ficar sempre a todo momento juntos, né? A gente falou, bom, vamos resolver então a nossa vida. Foi tudo muito rápido, então nós só conhecemos a parte boa. O que pode sustentar um casamento quando o amor já não é o suficiente? Hoje você irá conhecer uma história que quase terminou em separação, mas se transformou em recomeço. Como começou a história de vocês? Bom, eu diria que a gente veio se conheceu através de amigos em comum. Eu já vim de outros relacionamentos frustrados, né? Quando eu conheci a minha esposa Daniela, foi naquela intenção que agora iria dar certo. Eu já vinha de uma família idealizada. Eu tenho uma irmã, né, que nós só sairíamos de casa se nós casássemos, depois de casadas. A gente se conheceu, foi passando o tempo, a gente foi conseguindo algumas conquistas, e essas conquistas era justamente o que nos trazia as brigas, porque a gente discutia muito por conta disso. Quando nós começamos a conviver de fato, que a gente foi entendendo ali como que era lidar com a outra pessoa, as bagagens que cada um já trazia, ele principalmente que já veio de um outro relacionamento, eu ao mesmo tempo tinha ali muito já idealizado o que era o papel de uma mulher, né? Então foi ali onde começou a ter os conflitos. Mas, por um outro lado, a gente sempre pensava, não, mas a gente tem muitas conquistas, então vai dar certo. A gente falava, não, tá faltando um carro melhor. Conseguimos o carro melhor, brigas. Não, tá faltando uma casa maior e brigas. Sempre tudo se resumia a briga. A gente não passava ali uma semana sem brigar. A gente achava que o primeiro filho ia resolver a nossa felicidade. E, na verdade, não foi dessa forma. E quando ela engravidou do segundo filho,
eu passei a culpar ela, porque eu não queria ter esse segundo filho. Eu achava que a gente já estava numa vida, assim, teoricamente boa, assim, pra gente financeira, então eu não queria mais ter preocupação com o filho. E assim que ela deu a notícia que estava grávida desse segundo filho, foi aí que tudo começou a desmoronar mesmo pra mim, né? Eu até brinco que eu fiquei viúva de marido vivo. E você chegou a pensar em realmente um divórcio? Todas as nossas brigas, na verdade, não era para resolver as nossas diferenças, e sim para a gente definir a separação dos bens, né? Eu sou advogada, então eu já tinha pronta ali a petição inicial para dar entrada no divórcio, e a gente só sentava ali, olha, você vai ficar com X coisa, você com, né? Para ninguém sair ali desigual da situação. A gente chegou em um dia que a gente decidiu se separar de fato mesmo. Eu peguei as coisas, fui embora de casa, fiquei acho que 4 ou 5 dias fora e abandonei. Eu tenho uma amiga muito próxima minha e dentro desse meio tempo ela me presenteou com um livro do Casamento Blindado. E aí foi quando eu comecei a ler o livro, né? Eu na verdade nunca tinha tido nenhum contato com a terapia do amor, não sabia como que era o trabalho, não sabia como que funcionava, né? E aí lendo o livro, nos primeiros capítulos do livro eles falavam muito sobre a bagagem dos relacionamentos anteriores. E aí eu comecei, poxa, eu acho que tem a ver ali com o que a gente está vivendo. Mesmo a gente tendo muita diferença e brigando muito, eu não aceitava o divórcio. Eu não aceitava carregar esse título de uma mulher jovem divorciada. Para mim era como se fosse uma vergonha muito grande. Eu tinha esperança de que alguma coisa ia mudar. E qual a participação das palestras da terapia do amor na reconstrução do casamento de vocês? Quem chegou primeiro? Na verdade, foi ela através do livro, né? Ela mesmo sem saber, ela começou ali a fazer a leitura do livro. A gente começou a frequentar as reuniões, né? Seguindo os conselhos ali dos professores, a gente foi melhorando. Nunca mais teve briga. Mesmo a gente sem entender, a gente nunca mais brigou daquela forma que a gente brigava. Então isso assim já começou a fazer a diferença pra gente. Vocês irão se casar na celebração dos casamentos 2026. Sim. Diante de tudo isso que vocês passaram, como vocês enxergam este momento pelo qual vocês estão se preparando agora? É algo novo, porque no começo a gente quis fazer tudo na força dos nossos braços e hoje em dia a gente sabe se respeitar e sabe entender a necessidade um do outro. Então é como se a gente estivesse começando o casamento de novo. E até muito por conta com responsabilidade, né, com os nossos filhos, a gente quer passar para eles de que realmente hoje, no século em que nós estamos, tem como ter um casamento feliz, respeitoso, com harmonia dentro de casa, porque hoje o que a gente mais vê, na verdade, são lares separados. Para vocês, o que significa se casar no Templo de Salomão? Pra gente, assim, eu fico bem feliz também, porque da trajetória que eu vim, a gente não passa na nossa cabeça que isso ia acontecer. Eu nem acreditava mais no amor. Então, agora tá se casando, tendo ali o carimbo de Deus, né, a aprovação de Deus, para mim é uma sensação assim, eu fico muito feliz por isso, muito grato. Denis e Daniela, muito obrigada por compartilhar a trajetória de vocês conosco. Com os ensinamentos certos, tudo se resolve. E você também pode ter uma nova história no seu casamento. Dia 30 de abril, a partir das 18 horas, teremos a grande celebração dos casamentos 2026 no Templo de Salomão. Para mais informações, acesse universal.org/casamento. E eu tenho uma certeza que você será o próximo testemunho. Prepara o seu copo com água, vamos falar com Deus e unir a nossa fé junto com o pastor Alexandre Amaro. É momento de oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão.
Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é momento de oração. Por isso nós pedimos a Ti, meu Deus, em favor dos casais, dos casamentos, em favor daqueles que não têm uma pessoa ao seu lado, que estão solteiros, aqueles, meu Deus, que o cônjuge saiu de casa e essa pessoa vive infeliz, triste, amargurada por causa dessa separação. Eu peço em favor, meu Deus, dessa esposa que clama, que ora pelo seu marido, que virou a cabeça, que mudou as atitudes. Esse marido que ora pela esposa, que tem sido, meu Deus, tão arredia nesse relacionamento, de repente uma mágoa no coração. Isso tirou a paz, tirou a felicidade e os lares se encontram divididos. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida sentimental, conjugal de cada pessoa que ora conosco, que ela seja abençoada por Ti, que ela tenha, meu Deus, sabedoria, discernimento, direção para fazer sempre a Tua vontade. Meu Deus, nós abençoamos os casais, abençoamos os solteiros, abençoamos a vida sentimental de cada pessoa e que esta água seja o ponto de contato para ela se levantar e vencer. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus, amigo, amiga, que a sua vida sentimental, sua vida conjugal seja abençoada por Deus. E olha, creia, lute, não desista daquilo que Deus lhe deu, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Forte abraço a todos e creia no milagre. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, Pastor Caio, nesse sábado, essa pessoa que deseja o impossível para a sua vida, existe uma reunião preparada para isso. E a expectativa é muito grande, pastor Edilson, porque amanhã, às 7h30 da manhã, reunião principal, logo no início de um novo dia, nós estaremos nos colocando perante a presença de Deus em jejum e em oração. Nós estamos realizando um propósito no dia de sábado a respeito dos caminhos abertos. Olhando para a sua vida, será que você não tem visto uma vida de caminhos fechados? As portas estão fechadas para você, nada acontece, você não consegue conquistar aquilo que você deseja, os seus objetivos nunca são alcançados, o que dirá mais os seus sonhos serem realizados. Então chegou o dia de você manifestar a sua fé através do jejum e da oração. O que você precisa fazer é hoje mesmo, agora à noite, antes de você dormir, abra um jejum. Fale para Deus o motivo desse jejum e esteja conosco nesta reunião principal, a primeira do dia, às 7h30 da manhã. Porém, também teremos às 10 horas e ao meio-dia. Nós estaremos prontos, preparados, porque quando você passar pelas portas da nossa catedral, você está vendo aí essa imagem que mostra, quando você entrar no santuário da nossa catedral, todos os caminhos que estão fechados vão se abrir através da fé. Que Deus abençoe você. Nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã, com uma santa ceia do Senhor. Até lá!